bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia que deu o que falar, né? Verdade. Aquela proposta atribuída ao Donald Trump de, anexar o Canadá aos Estados Unidos. É algo bem impactante, digamos. A nossa análise aqui se baseia num texto chamado Trump e a proposta de anexação do Canadá. A ideia é tentar entender, assim, as motivações por trás, sabe? As reações e o que está em jogo de verdade. Exato. E além da manchete, né? Isso. E a justificativa para essa ideia teria alguns pilares, né? Segurança de fronteira, ele fala numa divisa meio porosa, interesses econômicos, tipo acabar com tarifas, acordos, e até uma versão assim meio repaginada do Destino Manifesto, aquela coisa histórica dos Estados Unidos. Não é a primeira ideia geopolítica, digamos, fora da caixa dele, né? Teve a Groenlândia. Exatamente. Teve a Groenlândia antes. Ok, vamos tentar desenrolar isso. Como essa proposta se encaixa na visão de mundo que ele costuma apresentar? Olha, o fascinante aqui é como essa ideia, por mais extrema que pareça, ela se alinha muito bem àquela retórica nacionalista, populista, que é a marca dele. Certo. É uma mistura, né? Tem provocação, tem simbolismo e muito provavelmente tem tática eleitoral ali no meio. Faz sentido. Mas acho que vai um pouco além, sabe? Essa proposta, mesmo que seja, assim, totalmente impraticável, ela funciona para testar a lealdade da base dele e ajuda a normalizar a ideia de que fronteira, soberania são coisas, de alguma forma, negociáveis. É um desafio direto à ordem internacional que a gente conhece. Entendi. E a resposta do Canadá? Bom, essa não foi nada discreta, né? De jeito nenhum, foi bem direta. O primeiro-ministro, o Justin Trudeau, disse que era absurda, antidemocrática e ainda usou aquela ironia, né? Falou que era mais fácil uma bola de neve sobreviver no inferno. Pois é, uma imagem forte. E teve o Mark Carney também, né? Uma figura importante lá, dizendo claramente: o Canadá não está à venda. Isso. E o parlamento canadense aprovaram uma moção unânime reafirmando a soberania e nas ruas o pessoal protestando. Hands off Canada. Parece que uniu bastante gente por lá. Com certeza, e os dados de opinião pública, olha, são impressionantes. Coisa de 90% dos canadenses contra a unificação. 90%? É muita gente. E tem mais, um dado que chama muito atenção. 82% disseram que preferiam voltar a ser colônia britânica do que serem parte dos Estados Unidos. Nossa. Isso diz muito sobre identidade nacional, né? A diferença cultural. Exato. É uma diferença muito profunda. E se a gente conecta isso, né, com o quadro geral, nos Estados Unidos a reação foi mais dividida. Teve entusiasmo numa parte da base dele, claro. Sim. Mas também muitas críticas de democratas independentes. Essa divisão lá nos Estados Unidos talvez explique um pouco da estratégia por trás da proposta. É um bom ponto. Essa análise da proposta como estratégia eleitoral sugere bem isso, né? Poderia ser para mobilizar a base com o discurso de força, talvez desviar a atenção de problemas internos e reforçar aquela imagem de negociador implacável que rompe com o tradicional. Exatamente. Aqui é que fica realmente interessante. Pensar se o objetivo é mais a performance, o show, do que a política real. Mas mesmo como performance, tem limites, né? Quais são os impedimentos concretos? Ah, sim. Os obstáculos legais e geopolíticos são enormes. Para começar, viola tratados internacionais básicos, tipo a Carta da ONU, que protege a soberania. Claro. Precisaria de consentimento formal do Canadá, provavelmente um referendo, aprovação do parlamento deles. O que é impensável, como a gente viu nos números. Impossível, praticamente. E nos Estados Unidos também não é simples. Precisaria do Congresso, talvez até mudanças na Constituição, e ainda tem o fato de o Canadá ser da Commonwealth, o que complica mais ainda. Certo. Fora de um cenário de guerra, assim, é virtualmente impossível. E tem mais, né? Isso afetaria alianças cruciais, como o NORAD. A defesa aeroespacial conjunta. Isso. E a OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre a própria disposição de sequer falar algo tão disruptivo para aliados tão próximos. E além dessa retórica toda, parece que ele mencionou táticas mais, digamos, palpáveis, como usar pressão econômica total. A gente viu tarifas sobre madeira canadense, alumínio, veículos. Sim, viu? Isso teve algum efeito prático ou ficou mais na ameaça? Não, teve efeito sim. O Canadá retaliou, claro.
Houve impactos econômicos ruins em regiões de fronteira, sabe? E algumas rupturas em cadeias produtivas, que são muito integradas ali. Entendo. Essa pressão econômica não acontece no vácuo, né? E as implicações para a aliança militar estratégica são sérias. Essa tensão toda pode minar a confiança, a cooperação na defesa, Faz sentido. o que talvez explique por que o Canadá teria aumentado o monitoramento na fronteira e feito exercícios com o Reino Unido. É um jogo de risco bem alto. Essa ideia de expansão, de pressionar vizinhos, tem uns ecos na história americana, né? A gente pensa na doutrina Monroe, guerra com o México, compra do Alasca, Sim, tem paralelos. até a tentativa mais recente de comprar a Groenlândia. Seria tipo uma versão moderna daquele Destino Manifesto. Exato, os paralelos históricos com o expansionismo americano existem. Só que hoje o contexto global é completamente diferente, né? Sem dúvida. Internacionalmente, a reação foi, na maioria, bem negativa. O Reino Unido apoiou o Canadá na hora, a União Europeia demonstrou preocupação. E outros países. Países como China e Rússia usaram a história para criticar os Estados Unidos, né? Acusando de desrespeitar a soberania alheia. O risco para os Estados Unidos é acabar se isolando diplomaticamente. Então, a gente volta para aquela questão central. Isso foi uma proposta minimamente séria, mesmo sendo inviável, ou foi só uma jogada de marketing político? Calculada para chocar, polarizar, dominar o noticiário. O que tudo isso significa, afinal? Olha, a conclusão mais provável é que seja, sim, principalmente uma ferramenta. Uma ferramenta retórica, estratégica. Serve para quê? Para energizar a base eleitoral dele, para testar os limites da diplomacia, para projetar uma imagem de força, mesmo que seja só simbólica. Certo. O mais preocupante, talvez, seja como esse tipo de discurso acaba contribuindo para normalizar ideias revisionistas, sabe? Que desafiam as normas e a estabilidade das relações internacionais. Resumindo, então, a ideia de anexar o Canadá parece muito mais uma peça de teatro político, calculada para gerar impacto eleitoral e impacto na mídia, do que um plano de ação real, concreto, viável. Exato. E fica uma reflexão final, né, para quem está nos ouvindo. Para além da viabilidade dessa proposta específica, o que a simples disposição de articular ideias como essa nos diz sobre como andam as relações internacionais hoje. E sobre o respeito pela soberania de outras nações, mesmo as mais aliadas. É uma boa pergunta. Levanta questões sobre a lógica de poder que sustenta ou pelo menos permite o uso dessas táticas no palco global. Fica aí para a gente pensar.